A paz do Senhor Jesus Cristo, é um prazer muito grande estar aqui. Fala para vocês, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, praticamente hoje trouxe consigo um assunto bastante interessante. O tema de hoje será, vamos falar a respeito da igreja. Bem, nós sabemos muito bem que a igreja é a congregação dos santos, ou seja, no original quer dizer eclésia. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que antigamente em Atenas eles designavam a eclésia como um grupo que saísse da sua casa para uma reunião. Por isso que naquela época o pessoal que não saísse da sua casa era denominado como alguém privado, alguém idiota. Agora, em Atenas houve essa designação. Então, eclésia não foge muito da perspectiva bíblica, que é a reunião e a assembleia. Bem, praticamente existem N nomes que podemos determinar como igreja. Bem, podemos chamar de igreja como edifício, podemos chamar de igreja como templo, podemos chamar de igreja como uma instituição, podemos chamar de igreja como assembleia, podemos chamar de igreja como corpo de Cristo. Esses todos são aceitos dentro do cristianismo. O cristianismo adotou isso. Mesmo se você falar de assembleia, templo, não há nenhum problema. Isso tudo é aceito dentro do cristianismo. Bem, praticamente a igreja aparece pela primeira vez no Novo Testamento quando Jesus Cristo fala para Pedro, que chamamos da confissão de Pedro. Diz que Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, praticamente a igreja tem como objetivo primordial a transformação da vida do ser humano, ou seja, levar a palavra de Deus para que as futuras gerações, ou seja, para que o mundo ouça, conheça que existe um Deus verdadeiro. E nós sabemos muito bem que existem dois tipos de igreja: a igreja verdadeira e a igreja falsa. Bem, nós sabemos muito bem que na nossa perspectiva de determinarmos que o fulano, o Antônio é cristão verdadeiro, algumas vezes tem sido falsificado. Por quê? Dizia um homem chamado Santo Agostinho, que dividiu a igreja em duas partes, que chamou da igreja a igreja permanente e a igreja triunfante. Bem, a igreja permanente é aquela igreja que busca Deus em verdade e espírito e tem lutado contra o pecado, fugindo de tudo quanto pode nos afastar de Deus. A ponto que a igreja triunfante são aqueles os santos que buscando a Deus em verdade e espírito, são aqueles que já estão na glória. Por isso que quando nós pegamos o livro de Apocalipse, na abertura do quinto selo, vemos que diante de uma visão, vê as almas daqueles que já buscam a Deus em verdade e espírito, daqueles que já estão na glória. Por isso que depois houve uma voz que diz que permanece um pouco até que todos sejam selados. Então quer dizer que a igreja triunfante é aquela igreja que simplesmente está esperando a ressurreição de Cristo. É aquela igreja que simplesmente já conseguiu, já buscando a Deus em verdade e espírito. São aqueles que foram mártires, são aqueles que morreram em prol do evangelho, são aqueles que não deram trégua ao pecado, decidiram seguir Cristo em verdade e em espírito. Essa aqui é a igreja triunfante. A ponto que a igreja permanente se refere a você e a mim. Você que estamos cá nesta terra, você que estamos aqui nesta terra, que estamos lutando contra o pecado, estamos a estudar a Bíblia, fugindo do pecado. Essa aqui é a igreja permanente. Porque a igreja permanente é uma igreja que procura se apartar de tudo quanto está errado, procura se apartar de tudo quanto não glorifica, não exalta o nome de Deus. Essa sim é a igreja permanente. Nós sabemos muito bem que dentro da igreja existem aqueles que procuram sempre buscar a Deus em verdade e espírito. E tem aqueles que brincam de ser cristão. São aqueles que não têm frutos dignos de arrependimentos. São aqueles que a Bíblia diz que quem não tiver frutos dignos de arrependimentos eventualmente será cortado. Ou seja, a árvore que não produz bons frutos corta-se e lança-se para o
fogo. Então é até aí nesse ponto. E nós precisamos entender muito bem que a igreja, temos vivenciado um escândalo enorme perante a igreja. A igreja parou de buscar a Deus em verdade e espírito, e a igreja hoje está totalmente encruzilhado, está totalmente privado. Hoje a igreja não tem se adaptado com os costumes bíblicos. Mesmo assim, estamos diante de uma crise terrível. Mesmo assim, Deus, na sua infinita sabedoria, nunca permitirá e nunca vai permitir que a igreja se perca. Nós sabemos muito bem que no século XIV, Deus levantou muitos homens que lutaram em prol do Evangelho. Nós sabemos muito bem que naquela época o Evangelho estava se perdendo na sua totalidade. Graças a Deus que Ele levantou homens para que pudessem lutar contra as heresias, contra as falsas doutrinas que estavam entrando dentro do contexto bíblico. Bem, nós sabemos muito bem que Deus levanta Jerônimo Savonarola, John Hus, William Tyndale, entre tantos outros reformadores que lutaram em prol do Evangelho. Nós sabemos muito bem que a igreja também está passando numa época muito difícil, onde tem tido pouca credibilidade, onde muitas pessoas já não creem mais na Bíblia, não creem mais na igreja, porque muitas pessoas já foram totalmente decepcionadas, muitas pessoas por não conhecerem as Sagradas Escrituras, totalmente por falsas revelações, falsas promessas de pastores, eles acabaram doando, entregando tudo quanto eles possuíam, e até agora se tornaram desigrejados, ou seja, aqueles que já não pertencem a uma determinada igreja, simplesmente não vivem uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Por isso que você precisa buscar a Deus em verdade e espírito, clamar sempre. Nunca permita que o Evangelho seja totalmente destruído. Você e eu estamos nessa luta. Você e eu precisamos lutar para que a igreja se torne uma igreja verdadeira. Nós também sabemos que a igreja ela é comparada com a noiva de Cristo. Nós sabemos muito bem que o noivo jamais buscará uma noiva suja, uma noiva prostituta, mas sim o noivo sempre busca uma noiva limpa, uma noiva santa, uma noiva de acordo com os princípios, ou seja, de acordo com as características que esse noivo queira. Por isso que também Cristo não buscará uma igreja que não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Cristo sempre buscará uma igreja que vive o Santo Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da redenção, assim sucessivamente. Então, fique com essa palavra, que Deus abençoe grande, fortemente. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, dá o teu like, deixe a tua opinião. Se concorda com essa mensagem, se discorda, também não tem problema. Simplesmente aqui só tem que haver paz acima de tudo. Que Deus abençoe mais uma vez. Fique ligado.